Bom dia a todos. É uma grande alegria participar desse encontro. Bom, para a criança que nasce com fissura lábio-palatina, existem implicações estéticas e funcionais. E por conta disso, é importante lembrar que o seu tratamento deve ser realizado por uma equipe de profissionais especializados no assunto. E esses profissionais vão seguir essa criança desde o seu nascimento até o início da idade adulta. Isso acontece porque, além das questões evidentes relacionadas à deformidade do lábio e do nariz e aquisição de fala, oclusão dentária e crescimento facial são itens fundamentais na reabilitação final da criança com fissura. E se nós observarmos esses dois pacientes, nós podemos fazer essa análise. De maneira bastante grosseira, é fácil dizer que É fácil a gente vir e dizer que, olha, aqui à minha esquerda, à direita de vocês, eu tenho um resultado mais harmônico do que essa criança à esquerda. E fazendo análise detalhada, se a gente for olhar só lábio e nariz, nós podemos continuar. Realmente, nesse caso, eu tenho uma cicatriz que está melhor posicionada, o lábio tem um desenho que é bastante natural e o nariz está simétrico. Diferente desse outro caso em que a gente vê que a cicatriz é inestética, ela está numa posição não camuflada. O lábio perdeu o seu desenho natural, ele está pequeno e tenso e apertado. Mas isso não é tudo, porque se a gente analisa o perfil, a gente vê que desse lado, onde eu tenho o resultado mais natural, o padrão de crescimento facial é normal. A maxila cresceu e o rosto é convexo. Diferente da situação à esquerda, em que eu tive uma restrição no crescimento da maxila, desta região do terço médio do rosto. E isso contribui para o aspecto final. Mas isso não é tudo. E se a gente olha a oclusão dos dentes, a gente observa que, no resultado que eu considero melhor, a oclusão dentária é normal. Muito diferente dessa situação em que nem do ponto de vista funcional nem estético isso possa ser considerado como ideal. Portanto, oclusão dentária e crescimento facial são muito importantes. Falando especificamente de enxerto ósseo, se uma criança não teve a oportunidade de fazer a cirurgia e ela chega na idade adulta nessa situação, eu tenho uma situação em que favorece o acúmulo de resíduos alimentares, então do ponto de vista de higiene é ruim. E do ponto de vista de reabilitação, eu tenho que finalizar com o uso de prótese. E nem todos os centros de referência têm protesista disponível dentro do sistema público de saúde. Mais que isso, se a maxila não foi unida, eu tenho segmentos que se tornam instáveis. E a falta de osso na fenda faz com que os dentes próximos a ela tenham suas raízes expostas. E uma vez exposta, eu posso ter a perda desses elementos dentários. Então, de novo, enxerto ósseo é uma cirurgia tão importante quanto é a cirurgia de lábio e quanto é a cirurgia de palato. Se a gente for ver, 75% de todas as crianças com fissura lábio-palatina também tem fenda na região alveolar. E é essa fenda na maxila que é tratada através de enxerto ósseo. O enxerto ósseo, então, tem como objetivo estabilizar a maxila, fechar a passagem e a comunicação entre a boca e o nariz e fornecer suporte para os dentes que nascem ou na fenda ou estão próximos a ela. É uma cirurgia muito importante. Aqui no Brasil, ela foi introduzida na década de 90 pelo Dr. Diógenes. E a partir daí ela foi incorporada nos protocolos de tratamento dos centros de referência. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que hoje, quase 30 anos depois, a maioria, não sei se a maioria, mas muitos dos centros de referência não podem dizer: no meu centro, todas as crianças que têm fissura alveolar são submetidas a enxerto ósseo na fase ideal. E por que isso acontece? Isso acontece por uma série de fatores. Um deles é que o paciente muitas vezes opera lábio e palato e por falta de condição social ele acha que está feito, que lábio e palato foi importante e ele descontinua o segmento da equipe multi. Ele perde a noção do quão importante é a realização do enxerto.
Outras vezes, ele mora em cidades que não estão próximas aos centros de referência. Então, é difícil o acesso ao tratamento ortodôntico. E uma outra, que é uma questão relacionada aos sistemas públicos mesmo, é que, se o cirurgião gasta um período para fazer um enxerto ósseo, o ortodontista gasta meses antes e depois da cirurgia para garantir que esse tratamento seja o ideal. Então, os centros de referência precisam ter ortodontistas em número suficiente para que isso seja acessível a todas as crianças. Mas voltando à questão do enxerto ósseo, ele pode ser dividido em 3 tipos. Ele pode ser denominado primário, secundário ou terciário, de acordo com o momento em que ele é realizado, de acordo com o momento de vida da criança. Quando ele é realizado entre a cirurgia de lábio e palato, ou seja, no bebê pequeno, ele é denominado de primário. Quando ele é realizado na fase de dentição mista, que é aquela em que começam a cair os dentes de leite e nascer os permanentes, antes da erupção do canino, ele é chamado de secundário. E quando ele acontece depois da erupção do canino, ele é denominado de terciário. Então, é mais ou menos assim que se dividem os enxertos ósseos. Eles podem ser primários, secundários ou terciários. E, sobre o enxerto primário, como que acontece? Então, nas fissuras que têm deformidades completas, então, de lábio, palato e gengiva, geralmente nós temos uma situação como esta. Os segmentos estão afastados um do outro. Mas quando a gente faz a cirurgia de lábio, a gente coloca a cinta muscular unida na frente da gengiva e isso aproxima as vertentes. Então, quando eu aproximo a gengiva, aí sim, 3 a 4 meses depois, é possível colocar um enxerto ósseo no bebê pequeno. E aí, o que mais comumente se utiliza é o osso que vem da costela óssea e que se preenche com essa porção esponjosa. Mas são pouquíssimos os centros que usam o enxerto primário como parte de protocolo de tratamento. Existe um serviço em Chicago que tem bons resultados com o enxerto primário, mas, a grosso modo, é um consenso que ele inibe o crescimento da maxila. As intervenções muito precoces sobre a parte óssea atrapalham o crescimento em longo prazo. Então, o seu benefício seria muito pequeno. Aí vem o enxerto ósseo secundário, e esse é o mais importante para vocês saberem, porque ele é considerado o padrão ouro. Então, ele é o tratamento de escolha na grande maioria dos centros de referência, porque ele tem índice de sucesso de até 95%. E o que acontece? Então, a gente coloca osso antes da erupção do canino. E, na grande maioria das vezes, o osso utilizado é o osso que vem da bacia, que é o ilíaco. A doutora Celeste vai explicar muito bem como é feito esse preparo antes da cirurgia. Então, precisa haver concordância das arcadas superior e inferior. E depois da cirurgia, existe um trabalho ortodôntico também para manter essas arcadas alinhadas até que esse osso realmente seja integrado. Mas o que vocês precisam saber é que cirurgia de enxerto ósseo é muito sensível à contaminação. Então, o cuidado com a higiene é muito importante. Via de regra, são 3 semanas de dieta pastosa, batida no liquidificador, sem nenhum resíduo. E isso é muito difícil. É muito difícil de ser cumprido. No bebê pequeno, a mãe determina que sim, quando vai fazer cirurgia do palato. A mãe não dá escolha. Vai ser sopa batida no liquidificador, sem resíduo. E é isso que tem para comer, entendeu? Mas na criança, na fase de dentição mista, ou seja, de 8 a 12 anos, ela já tem opinião. Ela pode comer escondido. E ela é parte do tratamento. Então, é preciso que ela tome consciência do quão importante é manter higiene oral, a escovação dos dentes e cumprir a dieta para que esse osso possa realmente ser integrado para ter o melhor resultado possível. Então, esse é o maior cuidado com relação à cirurgia de enxerto ósseo. Mas vejam que se a gente coloca o osso na fase ideal, que é antes do dente erupcionar, o dente nasce. E a gente tem uma finalização de uma oclusão normal. E o terciário? O terciário é aquele que acontece depois da erupção do canino.
Então, ou o paciente perdeu o segmento e ele chegou para fazer o tratamento ortodôntico atrasado, ou ele começou o tratamento ortodôntico, a expansão, aí ele parou no meio e aí ele voltou e a pontinha do dente já apareceu. E aí, o que acontece? Quando eu tenho o canino aparecendo, eu tenho que esperar ele sair todinho na boca. Porque se eu colocar o osso em cima da coroa do dente, eu tenho uma má integração. Eu perco esse osso que eu coloquei. E, mesmo assim, ele cumpre os mesmos objetivos do enxerto secundário, ele dá estabilidade para a maxila, ele permite que o ortodontista faça a movimentação ortodôntica e dê suporte também para a colocação de implantes dentários. Mas, novamente, não é a situação ideal e os índices de sucesso são piores. Então, veja que, nesse caso, o canino já desceu, mas o ortodontista consegue fazer a movimentação e trazer o dente. Então, de modo geral, os protocolos de tratamento de cada centro eles variam. Eles dizem, olha, o lábio é entre 3 a 6 meses, o palato é entre 1 ano e 1 ano e meio. A partir dos 6, 7 anos, a gente pode indicar cirurgias de faringoplastia quando são necessárias, mas o enxerto ósseo ele tem uma fase ideal muito ampla, porque cada criança tem o seu momento ideal. Por isso que o segmento contínuo da equipe multi é muito importante. Você não pode sumir e aparecer 2 anos depois. Depois que é feito o enxerto ósseo na fase ideal 8 a 12, nós ainda temos a possibilidade do enxerto terciário, mas, novamente, muitos dos centros de referência não têm cobertura de implantes dentários. Eu não sei se Bauru tem, mas acho que a grande maioria não tem cobertura para implantes de dente. Então, a reabilitação fica prejudicada. E, por fim, as cirurgias de ortognática e de rinoplastia. Em relação à área doadora, o osso ele pode vir de diferentes regiões para preenchimento da gengiva. Ele pode vir da calota do crânio, ele pode vir do mento, ele pode vir da costela e pode vir da tíbia. Mas, na grande maioria das vezes, ele vem da bacia, que é o lugar que tem uma quantidade muito abundante de um osso de ótima qualidade que permite a reabilitação completa dessa fissura na região da gengiva. Existem problemas? Sim, existem alguns problemas. Então, em até 8% dos pacientes é descrito problemas relacionados à área doadora da bacia. Então, dor, sangramento, ocorrência de infecção ou de alterações de sensibilidade da coxa. E é por conta disso, quer dizer, de tentar evitar essas complicações, que vem sendo desenvolvidas pesquisas. E entre essas pesquisas, vocês com certeza já ouviram falar de BMP, que é proteína morfogenética óssea, e o tratamento com células-tronco. Mas eu queria que vocês tivessem isso em mente. Isso ainda não é um tratamento estabelecido. Ainda precisa de um tempo maior de seguimento. São projetos de pesquisa. Podem ser muito promissores para um futuro, mas ainda hoje tenho na cabeça. Muitos pacientes procuram perguntando da questão das células-tronco. Tenho na cabeça o tratamento ideal é o enxerto ósseo na fase de dentição mista com osso que vem da bacia. Se vocês tiverem perguntas, depois a gente pode conversar, mas acho que, a grosso modo, acho que era isso que era importante vocês saberem.